jamais Cássio será esquecido pela torcida do Corinthians. Maior goleiro da história do Corinthians. Eu não digo maior ídolo da história do Corinthians, porque não sou dado a anacronismos. É sempre mais fácil você escolher o recente como sendo o maior, o melhor, e esquecer a história de mais de 100 anos do Corinthians. Vá dizer isso para o meu falecido pai, que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Ele dirá que era o Tufi, goleiro dos tempos dele, né? Ou dirá que foi o Cláudio Cristóvão de Pinho, ou o Luizinho, ou o Baltazar, né? Mais recentemente, alguém dirá, não, é o Sócrates, é o Casagrande, né? É o Rincon, enfim, são tantos, né? É o Rivelino, né? Aliás, o diretor de marketing do Corinthians deu, esse que é São Paulino, deu uma entrevista para o Alambrado Alvinegro, em que ele escala o time de todos os tempos do Corinthians. Não faz menção ao Rivelino, escala o Garro entre os 11 maiores jogadores da história do Corinthians, para que vocês tenham uma ideia de quão corintiano ele é, entendeu? Este é o diretor de marketing do Corinthians, que não é São Paulino, né? Então o Cássio permanecerá sempre. Não tenho dúvida nenhuma que na primeira vez que ele entrar em Itaquera com a camisa do Cruzeiro, se isso acontecer, ele será homenageado, como foram Sócrates a primeira vez que jogou contra o Corinthians aqui no Pacaembu, como aconteceu com o Casagrande vestindo a camisa do Flamengo aqui no Pacaembu, e a torcida cantou, doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano, volta a Casão, seu lugar é pro Timão. Não tenho a menor dúvida que o Cássio será muito homenageado. Cássio vai embora leve, como vocês dizem, por duas razões. Enfim, ele deixa de ser bode expiatório. Enfim, ele deixa de ser o escudo para os fracassos do Corinthians, como se fosse ele o responsável, né? Ele deixou, na verdade, duas direções do Corinthians o deixaram entregue às feras. Não o blindaram, não perceberam o que acontecia com ele, o que é um crime, né? E ele foi entregue como mártir, para justificar o injustificável. Isto, uma hora, pesou demais e ele foi embora. E tem a ver com a leveza também o fato de ele sair sem ter que pagar multa, sem ter que coisa alguma, né? Sem que o Cruzeiro tivesse que pagar algum dinheiro para o Corinthians. Então, fez-se ali um acerto e ele foi embora. Então, para mim, a resposta aí é clara. Jamais ele será esquecido. É o mais difícil. Quanto ao Gabigol, acho que já está dito pelo Trajano, né? O Mauro vai dizer, mas veja, pegando o Mauro como exemplo, vira e mexe você vê aqui no Posse de Bola o Mauro com camisas de clubes estrangeiros. E nem por isso ele está traindo o clube do coração dele. Eu tenho a maior dificuldade em botar qualquer camisa que não seja a camisa do meu clube. E também não bota do meu clube, porque acho que tem um limite, né? Eu, como jornalista, não devo botar a camisa do meu clube. Botei uma vez a da Democracia Corintiana. Então, se o Gabigol tivesse vestido a camisa do tetracampeão inglês, título inédito, eu estou de azul em homenagem ao City, não teria esse barulho todo. Ninguém diria que ele estava tentando cavar um lugar no Manchester City. Seria aquilo que ele disse, um hábito da periferia, usar camisas de clubes de futebol. Agora, como disse o Trajano, pegou muito mal. Pegou muito mal, né? E Zé Trajano, de volta aos comentários esportivos, brilhante comentarista da grande vitória do América contra o Petrópolis por 2-0, uma partida espetacular de André Balada, né? Autor de um gol, autor do passe do outro, pela Band Esportes. Eu vi o jogo da tarde, acompanhei a transmissão brilhante. Eu acho que se
o Gabigol voltar e sair fazendo gols como era o seu hábito lá atrás, isso será esquecido. Agora não. Isso será esquecido. Mas se ele voltar a fazer gol, sem dúvida. E quanto ao Abel, eu diria que já vai tarde a explicação dele. O Gabigol reagiu mais rapidamente. De cara mentiu, mas logo se deu conta que tinha que vir a público. E veio com esse furo do André Hernan. O Abel está em silêncio. Parece que estão consultando os advogados para ver qual é a melhor saída. Olha, de fato, assinei, me arrependi, conversei com a Leila e o Palmeiras estará disposto a pagar a multa. Ora, não assinei coisa alguma, assinar em meu nome, foi um equívoco, vou acionar quem fez isso. Olha, o Al-Saad está mentindo, não existe esse documento. Alguma explicação ele precisa dar. Ele e ela. O Palmeiras sabia? Ou foi uma coisa feita às costas do Palmeiras? Pegará muito mal para quem faz as juras de amor e para quem é objeto da paixão que ele é. Eu diria que hoje ele é o maior ídolo, né, do Palmeiras, mais que o Endrick, mais que o Dudu, mais que o, enfim, mais que qualquer um que esteja. Ele precisa explicar. Já deveria ter explicado. Já lá se vão 2 dias sem explicação. Eu quero muito ouvir a explicação, porque também é isso que o Zé Trajano disse. Ele sempre fez a imagem de um cara corretíssimo, né? E aí terá cometido um grave pecado, que tem que ter uma explicação. O silêncio não vai resolver nada. Achar que alguém vai esquecer isso é bobagem, é uma ingenuidade. Que novos fatos virão, como acontece no Brasil, e não se fala mais nisso. Não. Então, eu acho que o mais difícil será a explicação do Abel Ferreira. Muito bem, Mauro. Eu vi um pouco o que você falou, escreveu e tudo mais sobre... Pera, só um minutinho. Ele falou, não falou o número de likes, não, né? Falou 5 mil. 5 mil, tá, legal. 1.000 a mais que o Tetra. Tá. Isso mesmo. Você ouviu um pouco que você falou, mas é bom você repetir, colocar seu ponto de vista sobre o Gabigol. Vi um pedacinho da entrevista aí. Pelo seu adjetivo, foi uma entrevista desastrosa do Gabigol, é isso? Acho que é uma palavra suave, né, para definir todas as bobagens que ele falou, né? Primeiro eu queria fazer uma ressalva, né? Assim como o Juca, a única camisa que eu não uso em público é a camisa do Flamengo. Justamente porque eu acho que se eu aparecer com a camisa do Flamengo, no meu canal, em outros lugares, né? O cara que é Vasco, tem vascaíno que gosta do meu trabalho, tem outros que detestam só porque eu sou Flamengo, mas esses são os bobos, né? Porque o cara acha que porque eu sou Flamengo, que eu não critico o Flamengo, não me conhece mesmo, né? Não acompanha o meu trabalho. Mas enfim, não vai pegar bem para esse cara que é Vasco, que é o grande rival do Flamengo, se ele eventualmente gostar do meu trabalho, me vê toda hora com a camisa do Flamengo, né? Então, para que isso? Então eu não uso. As outras eu uso, mas eu não sou funcionário de clube nenhum. Eu não ganho salário de clube nenhum. Os patrocinadores dos clubes, né? O fornecedor de material esportivo, o patrocinador master, eu não recebo dessas empresas, não tenho vínculo nenhum. Meu vínculo com o Flamengo é a minha origem como torcedor, a herança do meu pai, a minha paixão pelo clube. Que eu digamos, não é dividida com a minha paixão pela minha profissão, ela perde. Porque, em primeiro lugar, tem que estar o meu trabalho. Eu acho que é assim que funciona. O jogador de futebol, não. O jogador de futebol ele tem um vínculo, né? Os patrocinadores do Flamengo, alguns inclusive, são concorrentes diretos dos patrocinadores do Corinthians. Então tem também uma questão comercial, além do lado afetivo, né? E a entrevista é um desastre porque ele pede desculpas, mas passa o tempo todo minimizando o próprio erro. E minimiza, e minimiza, e minimiza. Essa frase dele é uma frase surreal, que é, na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Ora, por que negou? Houve nota dizendo que era fake news, e não era. E ele sabia que os funcionários do clube que estavam nesse churrasco na casa dele seriam questionados pelos dirigentes do clube. É evidente que foram questionados. E o cara vai mentir para o chefe dele? Não, realmente, o Gabriel estava lá, certamente esse diálogo houve, com a camisa do Corinthians. E eles não são chefes do Gabriel. O supervisor foi até advertido porque, na função dele, ele poderia ter feito alguma coisa. Gabriel, você não pode andar com uma camisa de outro clube, cara.
Isso não existe, isso é um absurdo. E é total, a comparação que algumas pessoas fazem de um jornalista, um torcedor vestir a camisa com um jogador é uma coisa totalmente descabida, não tem menor cabimento. Porque o cara é um jogador de futebol do clube, ele é o ídolo do clube. Como diz o amigo André Rocha, ser ídolo não significa ter privilégios, significa ter responsabilidades, comprometimento. E um dos pontos é entender como se sente o torcedor. Eu queria saber que periferia é essa que o Gabigol cita, que os caras andam com camisa de outro clube. Qual corintiano que veste uma camisa do Flamengo para andar por aí? Ou do Palmeiras, ou do Vasco? Não veste, a não ser que o cara tenha alguma relação com aquele clube também e tal, mas ele é torcedor só. Ele não recebe salário do clube, ele não tem vínculo, ele não vende direito de imagem para o clube. O jogador tem esse vínculo contratual. Tanto que ele tomou uma multa, né? E aceitou. Tem outro ponto também na entrevista que me chamou a atenção. Segundo o Flamengo, ele foi afastado do treino da sexta-feira. Aí ele fala que, não, eu pedi para não treinar. E não ficou claro para mim até agora, acho que nunca vai ficar, o seguinte, por que ele vestiu a camisa do Corinthians? Como é que é isso? Acorda, olha no armário, vê várias camisas, eu vou vestir essa aqui hoje. Aí vai lá e veste. Amanhã vai vestir a do Fluminense? A do Vasco? A do Botafogo? A do Palmeiras? A do Grêmio? Qual vai ser a próxima? Não tem cabimento, claro, não vai ter próxima agora. Depois disso, perdeu a camisa 10, foi multado. A pergunta da enquete, acho absolutamente impossível que hoje ele seja perdoado pela maioria da torcida. Ele conseguiu perder todo o apoio, que aliás cresceu até no segmento da torcida do Flamengo com o episódio do doping, né, não do doping, mas da multa, da suspensão, aliás, por não ter feito o exame adequadamente, né, ter brigado lá com os caras, não quer fazer, aquela coisa toda, né? Houve um apoio maciço de parte da torcida, inclusive do Maracanã, não foi só em rede social. Outra parte da torcida já estava meio de saco cheio dessa coisa de toda hora ter um problema, porque, gente, é um combo. Isso é uma parte de uma sucessão de atrapalhadas. São várias. Ano passado o Flamengo foi eliminado da Libertadores pateticamente com 3 gols de cabeça do Olímpia. Dias depois ele fez uma festa de arromba e tudo. A festa dele, a vida é dele, mas o torcedor fala, vem cá, eu tô aqui amargando a derrota, o cara tá festejando. Quer dizer, uma falta de habilidade. Ok, fez a festa, problema dele. Aí ele vai na final da Copa do Brasil, não joga rigorosamente nada e vai mandar beijo pro Dorival Júnior. Na coletiva do técnico. Depois de uma derrota que a torcida estava com ela atravessada na garganta. Aí no jogo de volta, o Flamengo perde o título com o empate no Morumbi, ele dá uma entrevista na Zona Mista e fala o quê? Não, Dorival, eu adoro ele, vou mandar beijo sim e tal. Quer dizer, é o que eu quero e acabou, não importa você torcedor, se você está aborrecido, irmão. Se você ficou chateado com a derrota. É o que eu penso, o que eu sinto e acabou, o resto não me interessa. Essa é a mensagem que ele passa. Aí chega no começo do ano, ele vai no Podpah, tá lá o entrevistador, que é o Igão, com I, Igão, e não Digão, como eu falei outro dia, Igão, de Igor, né? Que é corintiano, tá com o fardamento do Corinthians, e pergunta, óbvio, pra ele, pô, você não quer jogar no Corinthians? Aí ele joga charme para a torcida do Corinthians.